Amém? Abram comigo, por favor, em João 4. João 4. Aleluia. Cadê meu marido? Tá aí? Te amo. Obrigada por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Vocês abriram a Bíblia aí? Sim? Então vamos. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário, repita comigo assim, necessário, atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, ou meio-dia. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então, lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? E ela disse, continuando: és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Isso dissestes com verdade. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, Jesus. Pai, não são as minhas palavras, não é o que eu quero dizer, mas aquilo que o Senhor tem para as tuas filhas, para a tua noiva. Espírito Santo, tu tens liberdade para fazer conforme o teu querer nessa tarde. Sou aqui apenas um instrumento, uma mensageira da tua palavra, Senhor, mas em nome de Jesus eu te peço, fale aos corações dessas mulheres, Deus. Que o Senhor se manifeste de uma forma sobrenatural nessa tarde. E que a tua palavra possa gerar mudança, transformação, cura e libertação. Pois esse é o poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Quem que era essa mulher samaritana? Ela é uma mulher imoral, excluída da sociedade. É uma mulher que ela era marginalizada. Tanto é que Jesus encontrou ela no poço meio-dia. E meio-dia não era
um horário comum das pessoas irem buscarem água. Mas talvez essa mulher estava lá nesse poço ao meio-dia, talvez para não encarar a sua própria vergonha, encarar a sociedade que a acusava, que a envergonhava. E Jesus, ele quebra completamente o padrão quando encontra com essa mulher. Porque primeiro, ele fala como uma mulher. Em primeiro lugar, ele falou como uma mulher. E os fariseus evitavam ter contato com qualquer outra mulher se não fosse parente dele. E mais um outro padrão que Jesus quebra. Ele teve contato com uma samaritana. E os rabinos consideravam todos os samaritanos impuros, espiritualmente imundos. Então Jesus já começa quebrando 2 paradigmas. E assim, quando ela chegou no poço, ele disse assim: me dá de beber. Quem chegou até ela foi Jesus, não foi ela que foi encontrá-lo. Jesus aqui na palavra diz que era necessário que ele atravessasse até Samaria, porque ele queria encontrá-lo. Ele queria encontrar essa mulher que era considerada impura, uma mulher que era considerada não merecedora do noivo. E assim como o noivo encontra uma noiva, Jesus foi ao encontro dessa mulher. Essa mulher, ela não era pura, ela não era santa. Tanto é que quando Jesus fala com ela, ela diz assim: como sendo tu, judeu, pedes para beber a mim, que sou uma samaritana? E olha que interessante, quando Jesus vai conversar com ela, ele puxa um assunto ali com ela. Só que na mesma hora, quando ela vê que ele era um judeu, o que ela fala? Você não pode conversar comigo, eu sou impura para conversar com você. Ela apresentou o quê? As fraquezas dela, as dores dela, aquilo que ela tinha de pior. Ela já se acusou. E Jesus disse para ela, quando diz assim, ele falou assim: eu não me importo com isso. A resposta que ele deu ao conversar com ela foi que assim: eu não importo com a sua impureza, eu não importo com o seu pecado, eu não importo o que você carrega, eu vim de encontro a você. Ela estava olhando para as suas feridas e Jesus fala com ela assim: você deveria estar olhando para mim. Por que você está olhando para as suas imperfeições e não olhando para mim? Porque quando ele fala assim: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, ele está falando assim: para de botar a culpa em você, para de olhar para o seu passado, para de olhar para os seus erros e olha para mim. E Jesus, nessa tarde, ele está falando assim: o noivo está aqui para te encontrar. E tem muitas noivas que falam assim: mas eu não mereço esse encontro. Olha, Jesus, eu sou tão impura. Olha, Jesus, eu erro tanto, eu peco tanto. Mas ele disse assim: para de olhar para você e começa a olhar para mim. Começa a olhar para mim. Porque quando Jesus chega, ele não quer saber as nossas desculpas. Ele quer saber se você sabe o que ele pode te oferecer. Ele quer saber se você sabe o poder dele que pode transformar a sua vida. E é isso que ele disse para ela. Ele disse para ela assim: se você soubesse com quem você está falando, se você soubesse quem está te pedindo a água, você pediria para essa pessoa. Sabe, Jesus não está olhando o nosso passado. Ele não está olhando as nossas tradições, ele não está olhando aquilo que nós erramos, as nossas falhas, os nossos pecados. Jesus não quer saber nem como a gente está. Ele não está preocupado com isso. Ele fala assim: se você soubesse com quem está falando com você agora, filha. Se você soubesse quem está aqui na casa querendo ter um encontro verdadeiro com você. Se você soubesse quem quer falar contigo nessa tarde. Você não estaria preocupada de qual família você veio. Você não estaria preocupada com a sua reputação. Você não estaria preocupada com os seus erros. Mas você pediria a Ele. Você pediria algo a Ele. E essa mulher,
ela ainda continua olhando com os olhos terrenos. Ela ainda não teve a revelação e a compreensão verdadeira de quem falava com ela. Porque ela ainda fala assim: mas como, Jesus, você vai tirar essa água do poço? Você não tem nada para tirar, é fundo. Ela estava olhando com os olhos o quê? Terrenos. E assim como nós. Muitas vezes estamos na igreja, conhecemos Jesus, já entregamos a nossa vida para o Senhor. E ainda assim nós olhamos e falamos assim: será mesmo que Deus pode fazer? Será mesmo que Jesus pode mudar minha história? Porque a gente olha pelas nossas condições. Assim como essa mulher, ela olhava: Jesus não tem como tirar a água desse poço. Mas ela estava olhando para a capacidade dela, porque era isso que ela fazia. Todos os dias ela ia e tirava água. E o poço era fundo. Ela falou assim: mas como ele vai me dar uma água viva se ele não tem nada para tirar? Mas Jesus continua: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus sabia que a sede daquela mulher não era de água. Jesus sabia que ela carregava uma sede na alma. Ele sabia que o fato dela ir ali todos os dias buscar água física era uma simbologia da sede insaciável que ela carregava dentro de si. Todo dia ela tinha que ir lá pegar água. Não matava a sede. Mais um dia e pegava de novo. Insaciável. E assim como nós, muitas mulheres, temos uma sede insaciável dentro da nossa alma, que nada no mundo pode preencher, que nada pode ocupar. Sabe, essa mulher não estava procurando Jesus, ela nem sabia que Jesus poderia resolver o problema dela. Ela estava apenas ocupada com a sua rotina para saciar a sede dela. Ela nem sabia que o vazio da alma dela poderia ser saciado por Jesus. Ela nem sabia do que precisava ser saciada. E quantas de nós preenchemos os nossos vazios como uma rotina automática, com um trabalho e vivendo acostumada a aparentar estar saciada, mas na verdade andamos sedentas por algo que nossa alma anseia, mas não sabemos aonde encontrar ainda. Quantas de nós carregam um vazio da alma e se preenche de tantas coisas, mas nada tem saciado. É sempre aquele sentimento de estar perdida, de estar vazia, de estar incompleta. Ainda que conheça Jesus, ainda que ore, ainda que leia a palavra. Insaciável. Um vazio que te domina. Um vazio que dói. Uma solidão. Mas sabe o fato que quando ela ouviu dizer que ele tinha uma água e que ela nunca mais teria sede e que não precisaria voltar ali, ou seja, ela ia ser liberta dessa rotina dela de ter que ir lá todo dia se encher, ter que ir lá todo dia se encher. Ela já falou assim: me dá então dessa água, eu quero. E ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água. Essa mulher já reconhece quem é Cristo. Ela já reconhece que ali estava alguém que poderia dar muito mais do que os prazeres que ela estava buscando em outros homens. E ela diz assim: me dá dessa água, Jesus. Porque ela queria ali se saciar por completo, para que ela nunca mais precisasse voltar aos poços que nunca preenchiam. Os poços que aparentemente estavam cheios de água, mas vazios, porque não conseguiam saciar ela. Os olhos dela se abriram. E ela entendeu que existia alguém, não alguma coisa, mas alguém, que era a resposta para o que ela sentia dentro dela. Não era o poço, não era a água, não era a carreira, não era o trabalho, não era a fama, não era o dinheiro, não era a beleza, não era o casamento, não eram os homens. Era alguém. Alguém
Não uma coisa terrena, não uma água terrena, mas alguém que estava ali como resposta para tudo que ela ansiava dentro da alma dela. Tem umas aí que já pegaram. Eu não sei se você entendeu, mas existe alguém que é a resposta para a sua angústia, que é a resposta para o seu coração, para o vazio da sua alma, para a falta de sentido na sua vida que você carrega, a falta de direção, a resposta para a solidão. Não está em algo, mulher, mas está em alguém. Em alguém. E esse alguém é Jesus e Ele é o nosso noivo. Esse alguém é Jesus e é o nosso noivo, que assim como a samaritana que foi encontrar com Ele, não, Ele foi encontrá-la. E o nosso noivo, Ele veio encontrar essa noiva. Só que o problema da samaritana é que ela tinha algo na vida sentimental dela. Porque Jesus diz assim: vai lá buscar o seu marido e vem cá. Aí ela já fala assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala assim: pois bem, você disse bem, você não tem um marido. Porque 5 maridos já tiveste, e esse agora não é teu marido. Então, em primeiro lugar, a chave está aqui. A chave da mensagem está aqui. Quando os olhos dela já se abriram, ela já sabia que aquele era alguém. Ela não sabia ainda uma revelação completa de que ele era o Messias, mas sabia que ele era alguém que tinha algo que saciava a alma dela. Ela já teve essa revelação e ela teve um encontro verdadeiro com ele. Os olhos dela já tinham abertos. Então, quando Jesus pergunta, ela já não consegue nem mentir, porque ela já encontrou com a verdade. Ela já encontrou com a verdade, então ela não conseguia nem falar que aquele homem com que ela vivia, eu nem sei, era marido dela. E Jesus fala assim: você falou a verdade. Mas aqui, Jesus denuncia algo que estava no coração dessa mulher. Jesus revela o que estava no altar do coração dessa mulher. Porque tudo que a gente adora revela o nosso altar. Essa mulher claramente ela tinha problemas na vida sentimental. O que Jesus estava mostrando para ela, que os relacionamentos eram uma adoração no coração dela. Era o altar dela. Essa mulher era considerada uma adúltera. Afinal, Jesus disse: o que tem agora também não é seu marido. Tudo que toma o lugar de... O que eu quero dizer é que aqui a gente está falando de um adultério terreno. Mas também falamos de uma idolatria e um adultério espiritual. A noiva, olha para lá. Uma das características dela é a fidelidade. E quando se trata do relacionamento com o noivo, a noiva não pode ter outros amores. A aliança é com um só. É a fidelidade da noiva. Porque o noivo, o caráter dele é fiel. Mas a noiva, que é a igreja, ela também precisa ter apenas um amor. E esse amor é o noivo Jesus. Esse amor é o noivo Jesus. E a pergunta de Jesus para nós hoje é: minha noiva, o que está no teu altar? O que você tem colocado no altar, a não ser o amor ao noivo? Quantas de nós temos adulterado com outros amores?
Quando eu falo assim, mas eu amo Jesus, eu sou apaixonada com Jesus. Não. Nós adulteramos quando o trono do nosso coração, que era para ser de Jesus, agora é ocupado por nossas vontades, nossas emoções e nossas opiniões. Porque em Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não tem mais eu quero, eu posso, eu mereço. É o que Jesus quer de mim. Se a minha vida é dele, eu já não tenho mais escolha. Eu sou toda dele. Eu sou comprometida com ele. Nós adulteramos também quando nós estamos buscando expectativas em outras pessoas. Nas curtidas, nos likes, nos seguidores, nos aplausos. Porque em João 12:43 diz: pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem mulher se importando mais com o que os outros vão pensar, com o que o Jesus vai pensar. Vocês estão importando? Vocês não, me colocam nisso também. Quantas vezes a gente está mais preocupado com a opinião dos outros, se vão me criticar, se vão me julgar, o que vão pensar? E esqueci de perguntar para o meu noivo: o Senhor me aprova? O que eu estou fazendo agrada o seu coração? Não. A gente esquece de perguntar para ele. Adulteramos. Idolatramos mais um relacionamento do que reverenciamos o que Cristo fez na cruz por nós. Tem mulheres colocando o sonho do casamento, de uma família, acima de Deus. E de fato hoje Deus quer denunciar algumas idolatrias. Há alguns altares que estão corrompidos, que diz que adora, que ama, que tem um compromisso, uma fidelidade com Ele, mas não tem uma vida que revela isso. Quanta idolatria emocional. Muitas buscam mais a um noivo terreno do que ao noivo eterno. Quantas são solteiras aqui? Amém. Nessa tarde o Senhor veio para destronar ídolos do nosso coração. Os amores que a noiva tem adulterado. O que você tem colocado no altar da sua vida que não é Jesus? Eu não sei o que tem tomado seu coração, mas o Senhor diz: o altar precisa estar limpo, para que o noivo reine nele, para que o noivo seja único, porque a noiva não tem compromisso com outros noivos, mas apenas com um. Se o dinheiro está no lugar dele, você tem idolatrado. E a noiva idólatra, ela tem se prostituído. E o que Jesus vem dizer para nós: pare de se prostituir com coisas terrenas. Pare de se prostituir com coisas tão superficiais. Porque o que o noivo tem para você, isso vai te preencher. Isso vai te saciar. Isso é eterno. Porque tudo aqui é passageiro, mas o que Ele tem para nós é eterno. Jesus. Onde está a tua fidelidade, noiva? Aonde você tem colocado outros amores no lugar de Deus na sua vida? Você faz tudo, tem tempo para tudo, para o seu trabalho, para sua filha, para o seu filho, para o seu marido, para sua casa, para ir na academia, mas não tem tempo com o noivo? Que fidelidade é essa? Que amor é esse? Que paixão é essa? Quando somos apaixonadas por alguém, o que acontece? Você só pensa nessa pessoa, você só fala dela, você faz tudo por ela, muda a sua vida toda por ela. Tem mulheres que até se convertem porque está apaixonada por alguém.
E está convertendo é por causa do cara que te trouxe para a igreja, mas não pelo Jesus, pelo noivo. Pelo motivo da vida eterna. Nós temos colocado tantas coisas no lugar dele. Mas hoje Deus está reposicionando os nossos corações. Quebrando os altares adulterados. Ai, ora por mim, gente. Ídolos emocionais que colocamos no lugar de Jesus. E é tão fácil. A gente se perde tão fácil. Dentro da igreja a gente se perde. Teve um dia, Sherry não vai me deixar mentir, fazendo tantas coisas para Jesus. Ministério, comunidade, casa, filho, nananana. E aí começou a vir um vazio dentro de mim, assim, ó. Dentro da igreja, indo nos cultos. E um vazio. Eu falei, eu não estou entendendo, Deus, parece que tudo perdeu sentido. Eu tenho um casamento, filhos, ministério, tá tudo bem. E por que eu estou com esse vazio dentro de mim? O noivo não estava no meu altar. Tudo tomou o lugar dele, mas a prioridade não era ele mais. E Jesus disse, volta. Volta a queimar por mim de novo. Volta a ser a noiva apaixonada por mim de novo. A noiva que perde o sono por mim de novo. A noiva que me busca nas madrugadas, que acorda mais cedo para me ver, para me encontrar, porque diz, noivo, você é o meu primeiro amor. Aonde nós nos perdemos. Mas hoje nada importa. Assim como a samaritana, ela estava cheia de erros, cheia de defeitos, mas Jesus diz assim, vem, do jeitinho que você está, adulterando a si mesmo, tão impura a si mesmo. Mas quando um verdadeiro encontro com o noivo acontece, as coisas mudam. Sabe por quê? Quando ela encontrou com o noivo, ela entendeu quem era. Ela já não falou de marido, já não falou de água, já não falou de poço, já não falou de mais nada. Ela falou assim, aonde é para te adorar? Aonde é o lugar da adoração? Ela já mudou, ela falou, eu não quero saber de mais nada dessa terra. Eu só quero saber, aonde eu vou te adorar? As escamas dos olhos caíram. Os deuses foram destronados na vida dela. Porque a verdade entrou e ela confessou. Ela confessou, eu não tenho marido, eu estou adulterando. E quando a gente confessa, quando a gente renuncia essa idolatria, essa adoração que não é no Senhor, Ele vem e Ele sobe no altar da nossa vida. E Ele é o primeiro e Ele reina. E nós renovamos a nossa aliança com Ele, o compromisso com o noivo. Então eu queria te convidar para ficar de pé. Eu vou ter que ser breve. Aleluia. Hoje é dia de destronar altares na nossa vida. Por isso nós vamos nos colocar em arrependimento.